Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Lucas Lemos e é uma honra estar com você. Hoje vamos conversar sobre o advérbio para você que vai fazer a banca CESP. É isso aí. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Aproveite, deixe aquela curtida marota aqui no vídeo e no final da aula. Se alguma dúvida ainda permanecer, faça um comentário, porque eu terei o maior prazer em ajudar você. E se você tiver entendido tudo, deixe aquele comentário aqui também, porque eu quero saber. Vamos ao que interessa? De olho na tela. Galera, o advérbio, você tem que entender aqui o seguinte. O advérbio, ele se relaciona com quem? Com que ele trabalha, professor? Ele vai trabalhar aqui com o adjetivo. Então, ele vai modificar um adjetivo. Ele vai modificar um verbo ou ainda um outro advérbio. O advérbio, ele trabalha com esse. E outra coisa, olha que interessante. Como a língua ela é linda, né? A palavra ad vem do latim, que significa junto. Advérbio tem que estar junto do verbo, advérbio junto do verbo. Então, o advérbio ele se relaciona com o adjetivo, com o verbo ou com ainda um outro advérbio. Turma, em hipótese alguma, ele modificará um substantivo. Porque quem trabalha com substantivo? Ana P. Você que estuda com o professor Lucas aqui no nosso canal já está acostumado. O substantivo é que trabalha com a Ana P. A Ana P trabalha com substantivo, que é artigo, numeral, adjetivo e pronome. O advérbio não pode modificar substantivo, porque quem trabalha com substantivo é a nossa Ana P, tá? Beleza. E se perguntarem qual é a função sintática do advérbio, é simples de ser um adjunto adverbial. Olha o exemplo. As lutas sociais sofrem um assédio cada vez mais agressivo da globalização. Aqui o examinador pergunta para nós se a palavra agressivo é um advérbio que modifica assédio. O que vocês acham? Agressivo é um advérbio? Leia o texto de novo, vai. Lê o texto aí comigo. As lutas sociais sofrem um assédio cada vez mais agressivo. Esquece o cada vez mais. As lutas sociais sofrem um assédio agressivo. Você concorda que o agressivo está ligado a assédio? Assédio é um substantivo. Agressivo, professor, não pode ser advérbio. Ele é quem trabalha com substantivo, Ana P. Agressivo é uma característica do assédio. É um assédio que é agressivo. É um assédio agressivo. Professor, e esse cada vez mais, ó, não é um assédio agressivo apenas, é um assédio cada vez mais. Cada vez mais agressivo. Ó. Não é um assédio agressivo apenas, é um assédio cada vez mais agressivo. E aí, professor, e agora? E agora? Esse cada vez mais, ele atua aqui como uma locução, e é uma locução adverbial de intensidade. Porque ele intensifica a palavra agressivo. Ó. É um assédio que é cada vez mais agressivo. Lembra que o advérbio é uma classe gramatical que vai se relacionar com adjetivo, com verbo ou com um outro advérbio. Tá? Então, o advérbio ele trabalha exatamente com essas três classes gramaticais aí. Vamos aqui a uma questão de prova. Diz para mim. No primeiro parágrafo do texto, as duas ocorrências do advérbio mais, intensificando, ó, tá falando que o mais é advérbio, intensificando ativo e conquistou, comprovam que advérbios podem modificar tanto verbos como adjetivos. Olha o texto aí, ó. Passa quase despercebido para o mercado que na guerra dos bancos pela carteira dos brasileiros, o Banco do Brasil está mais ativo do que nunca. Turma, o Banco do Brasil ele está, esquece mais, ele está ativo. Ativo é uma característica, é um adjetivo. Mas, ele não disse que o Banco do Brasil está ativo apenas, ele está mais ativo do que nunca. Este mais aqui, ó. Este mais é um advérbio de intensidade. Ele intensifica aqui o adjetivo ativo. Ele está mais ativo do que nunca. Aí ele continua. Foi a casa que mais
Conquistou. Olha aqui, conquistou é verbo. E esse mais, turma? Que está ligado aí a conquistou. Não foi a casa que conquistou. Foi a casa que mais conquistou. Este mais é um advérbio de intensidade. Tá vendo? O advérbio ele vai modificar. Ele vai trabalhar necessariamente com um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Questão 1, questão perfeita. Questão correta. Olha a questão 2. O termo social, essa é maldosa. O termo social se caracteriza por ser um advérbio que se refere a desenvolvido? Lê o texto, vai lá. Os mais de 900 mil profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia não se furtarão à tarefa de ajudar a transformar o Brasil em um país social, economicamente desenvolvido. Peraí, esquece o social e o economicamente. Lê lá, ó. A tarefa é ajudar a transformar o Brasil em um país o quê? Desenvolvido. A tarefa é ajudar a transformar o Brasil em um país desenvolvido. Veja que desenvolvido é uma característica, é um adjetivo do meu substantivo país. A tarefa é ajudar a transformar o Brasil em um país desenvolvido. Mas não é um país desenvolvido apenas, é um país socialmente e economicamente. Aqui acontece algo que nós chamamos de efeito de sonorização da língua. Você elimina o sufixo mente e deixa apenas na última ocorrência. Tá aqui, ó, tem uma enumeração, ó. Ajudar a transformar o Brasil em um país social e economicamente. Por exemplo, ele fala pausada, sossegada e calmamente. Olha lá, ele fala pausadamente, sossegadamente e calmamente. Mas para evitar esse mente, fica feio, né? Você retira o sufixo e deixa apenas na última ocorrência. A tarefa é ajudar a transformar o Brasil em um país desenvolvido. Mas não é desenvolvido de qualquer forma. É desenvolvido como? Economicamente e socialmente. Esse socialmente aqui, ó, é um advérbio. Assim como também o economicamente. São dois advérbios. A questão está perfeita. A questão está correta. Adequadíssima. Ah, galera. E aí, como é que estão? Vamos continuar aqui? Olha só, vamos falar aqui de um outro caso importantíssimo, que é esse caso da palavra bastante. Uma decisão impôs critérios bastante rígidos. Eu quero saber qual é a função da palavra bastante. E no segundo exemplo, uma decisão impôs critérios rígidos bastante? Vamos ver como é que ficou isso aí? Não gostei muito desse segundo exemplo, não. Mas vamos ver o primeiro, vai. Caberia bastantes no plural? Uma decisão impôs critérios bastantes rígidos? Ó, rígidos é uma característica. É um adjetivo do critério. Esquece bastante, vai. São critérios rígidos. Estou falando de critérios rígidos apenas. Mas eu não quero falar de critérios rígidos. Eu quero falar de critérios, professor, muito rígidos. Bastante rígidos. Esse bastante é um advérbio. E advérbio não pode flexionar, porque não está plural. Bastante advérbio e advérbio é classe gramatical invariável. Não concorda. Não flexiona. Então tem que ser bastante mesmo. A decisão impôs critérios muito rígidos. Bastante rígidos. E no segundo exemplo, a decisão impôs critérios rígidos bastante. Ih, tem um errinho aqui, ó. Deveria ser bastantes. Por quê, meu pro? Aqui, a palavra bastantes atua como um adjetivo. Adjetivo, sim, porque está ligado aqui a critérios. São critérios bastantes. Rígidos também é adjetivo. Mas são critérios bastantes. São critérios suficientes. É aquilo que basta. A decisão impôs critérios rígidos bastantes. Critérios rígidos suficientes, né? Rígidos suficientes, rígidos bastantes. E aí é um adjetivo. Mas eu queria mostrar para você aqui uma outra redação. Quando eu digo assim, uma decisão impôs
bastantes critérios rígidos. Olha lá, meu pro. A decisão. Agora a palavra bastantes, que aqui eu tenho, ela está antes do meu substantivo. Anteposta, olha aqui, ó. Antes do meu substantivo. Substantivo. Critérios. São critérios. São bastantes critérios. Você sabe quantos são? Não, professor, são muitos critérios. Eu não sei quantos são. Aqui eu tenho um pronome indefinido. A decisão impôs bastantes critérios. A decisão impôs muitos critérios. Vamos com calma. Se a palavra bastante ela estiver antes do substantivo, vai ser pronome definido, igual no último exemplo que eu trouxe, pronome definido. Se a palavra bastante estiver depois do substantivo, aí eu vou ter um adjetivo. São critérios bastantes, são critérios suficientes. É aquilo que basta, aquilo que é suficiente. Tá bom? Boa. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho amigos muito fiéis e depois o catolicismo perdeu muitos fiéis. Compare. Esquece o muito, vai. Esquece o muito aí. Primeiro exemplo, eu tenho amigos fiéis. Você concorda que fiéis é uma característica do meu substantivo amigos? Fiéis aqui, ó. É o meu adjetivo. Amigos, substantivo. E eu tenho amigos fiéis. Mas eu não quero dizer que eu tenho amigos fiéis apenas. Olha lá na tela. Eu tenho amigos muito fiéis. Muito. Esse muito é um advérbio de intensidade. Porque ele intensifica fiéis. Não são amigos fiéis apenas, são amigos, professor, muito fiéis. Muito fiéis. Tá vendo? Ele vai intensificar aí. Beleza. E no segundo exemplo, o catolicismo perdeu? Fiéis aqui, ó. É o meu substantivo. Ele perdeu fiéis, seguidores, pessoas. Mas eu não quero dizer que ele perdeu fiéis apenas. Ele perdeu muitos fiéis. Esse muitos aqui, professor? Pronome indefinido, né? Porque eu não sei. E aí o pronome indefinido tem que concordar. Pronome indefinido, ele vai necessariamente concordar com o substantivo a que ele se refere. Quer ver? Para finalizar aqui este nosso vídeo, veja a questão 3. A palavra bastante, nós falamos do bastante, em reduzindo bastante. Olha aqui, ó. Reduzindo bastante. Esse bastante está ligado a reduzindo. Reduzindo é um verbo. Reduzindo bastante, reduzindo muito. O bastante, professor, vai ser um advérbio de intensidade. Reduzindo muito. Reduzindo bastante. Beleza. Denota intensidade. Correto. Fora do contexto, quer dizer, em outros textos. Pode integrar o grupo de adjetivos, sendo, portanto, passivo de flexão de número? Pode. Em outro momento, pode ser um adjetivo? Pode. Eu até mostrei aqui para vocês, lembra? Aqui, ó. No segundo exemplo, uma decisão impôs critérios bastantes, critérios rígidos bastantes, critérios suficientes. Tá? Então, essa questão número 3 é uma questão que está perfeita, é uma questão que está correta. E aí, este vídeo, esta aula, fez sentido na sua vida? Entendeu o emprego do advérbio? Comente aqui embaixo comigo. E se você quiser estudar mais ainda comigo, aqui na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso curso completo e aí sim você vai internalizar a língua portuguesa de uma vez por todas, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, um abraço do Lucas Lemos.